Não posso mais ficar em silêncio. Heinz Guderian, o arquiteto da Blitzkrieg, escreveu estas linhas perto do fim da vida, dando o mote para o seu último livro de memórias. Panzerleiter, mais do que um registro de estratégia de campo de batalha, foi uma tentativa de explicar, justificar e talvez até confessar. As reflexões de Guderian forçaram o mundo a confrontar o difícil encontro entre o brilhantismo, a obediência e a consciência na guerra, revelando um homem que se debate com as consequências do seu próprio gênio, os custos da disciplina absoluta e o fardo moral do comando num dos conflitos mais mortíferos da história. O que ele tinha para dizer deixou o mundo atordoado. A história, em geral, tentou esquecer. Heinz Wilhelm Guderian não era um soldado comum. Nascido em 1888 em Kulm, então parte do Império Alemão, era oriundo de uma família de militares que valorizava a disciplina, a lealdade e a inovação. No final da Primeira Guerra Mundial, Guderian já se tinha revelado um astuto analista de comunicações e logística militar. Mas a sua verdadeira transformação começou no período entre guerras, quando as restrições militares impostas pela Alemanha, ao abrigo do Tratado de Versalhes, obrigaram os seus oficiais a pensar de forma diferente. Guderian não via limites, ele via oportunidades. A sua obsessão pela velocidade, coordenação e guerra blindada em breve remodelaria os campos de batalha modernos para sempre. Durante as décadas de 1920 e 1930, Guderian tornou-se um dos poucos oficiais da Reichswehr a estudar e defender sistematicamente a guerra blindada. Devorou literatura militar estrangeira, incluindo teóricos britânicos como John Fuller e Basil Littleheart, mas nunca foi um mero imitador. Concebia os carros de combate não como um apoio à infantaria, mas como o principal instrumento de uma guerra decisiva. Este pensamento evoluiria para o que ficou conhecido como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, um método que surpreendeu a Europa pela sua velocidade e precisão. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, as teorias de Guderian já tinham passado do papel para a prática. As suas divisões blindadas atravessaram a Polônia em 1939, atravessaram o Mosa em 1940 e avançaram pela França a uma velocidade sem precedentes. Em poucos meses, tornou-se uma lenda nas forças armadas alemãs e objeto de fascínio no estrangeiro. Mas a fama na Alemanha, em tempo de guerra, teve um custo. O sucesso de Guderian tornou-o indispensável para Hitler e, por isso, vulnerável às políticas de poder e ideologia que não abraçou plenamente nem desafiou abertamente. Após a guerra, a sua reputação era tão complexa como os seus feitos. O mesmo homem que construiu a máquina de guerra mais temida da Alemanha foi também um dos seus mais acérrimos críticos da interferência de Hitler. Capturado pelos aliados e mantido preso, Guderian foi questionado não só sobre estratégia, mas também sobre moralidade. Quando foi libertado, em 1948, deparou-se com um mundo que já não o via como um comandante, mas como uma testemunha da história, e talvez como um participante que tinha mais para explicar do que alguma vez admitiu. Esta explicação surgiu em 1952, quando Panzerleiter foi publicado apenas 2 anos antes da sua morte. Era a sua última oportunidade de esclarecer os fatos, e aproveitou-a. O livro era tanto uma defesa como uma reflexão, um esforço para preservar o seu legado enquanto confrontava as consequências das suas inovações. Desde então, os historiadores debatem se terá alcançado esse objetivo ou simplesmente reformulado a sua história. Mas o certo é que o homem que a história outrora celebrou como o arquiteto da guerra mecanizada moderna escolheu terminar a sua vida não com silêncio, mas com um ajuste de contas. Por dentro da mente do Panzerleiter. Quando Heinz Guderian se sentou para escrever Panzerleiter, não estava apenas a fazer reportagens sobre campanhas militares, estava a moldar a forma como o mundo se lembraria dele. O livro de memórias começa com um tom metódico, mas profundamente pessoal. O produto de um homem que viveu na esquina entre o brilhantismo e a culpa. Escrito após anos de cativeiro e interrogatório, soa menos a propaganda e mais a revelação controlada. É a voz de um comandante que tenta impor clareza sobre o caos, tanto o caos da guerra como a confusão moral que se seguiu. Guderian apresentou-se como um soldado, não como um político. Não existem situações desesperadas, escreveu. Existem apenas pessoas desesperadas. A frase capta a sua mentalidade, pragmática, sem emoções e centrada na disciplina e no controlo. Cada decisão é dissecada pela razão e pelo dever. A sua filosofia valorizava a lógica e a eficiência, onde o valor de um comandante era medido pela capacidade de agir decisivamente sob pressão. Para Guderian, a indecisão era o fracasso, a hesitação era a derrota. Esta disciplina era tanto a sua força como o seu escudo.
Em Panzerleiter, os soldados são instrumentos de execução, não ideologia. Enfatizava o profissionalismo, a crença de que o comando militar poderia manter-se separado da corrupção política. No entanto, por detrás da sua prosa calma, a atenção, a sua formulação cuidadosa, o seu constante afastamento da tomada de decisões políticas e a insistência em apenas seguir ordens sugerem um homem que ainda se defendia anos após o fim da guerra. Os historiadores observam que esta dualidade torna o livro de memórias convincente, tanto como testemunho como auto-julgamento. A voz de Guderian alterna entre o orgulho e a contenção. Celebra as conquistas técnicas das suas forças blindadas em coordenação, velocidade e ataques decisivos, mas não chega ao ponto de glorificar a destruição. As batalhas são enquadradas como testes de vontade e intelecto, e não de moralidade. A sua admiração pela precisão contrasta com a frustração com a liderança política, particularmente com as ordens impulsivas e a interferência de Hitler. A crítica é implícita, nunca direta, revelando a tensão entre o inovador e o subordinado leal. Panzerleiter reflete este conflito. Guderian construiu a máquina que impulsionou as primeiras vitórias, mas viu-a ruir sob a política e a ideologia. O livro de memórias trata tanto de estratégia como de obediência e controlo. A sua escrita precisa e contida reflete a crença de que os factos poderiam protegê-lo de julgamentos. Nos capítulos finais, Guderian escreve com a confiança de alguém consciente de que o seu legado seria examinado por futuros oficiais e historiadores. No entanto, Panzerleiter não se trata apenas de tanques e táticas, mas também de percepção. Cada parágrafo está organizado de forma a mostrar como Guderian desejava que a história o visse, como o soldado profissional que compreendia a guerra melhor do que os políticos que a utilizavam indevidamente. O livro de memórias torna-se uma janela para a psicologia de um homem que concilia o gênio com a responsabilidade. No final de contas, porém, Panzerleiter deixou o mundo atordoado com o envolvimento de Guderian com a Blitzkrieg e as suas reflexões sobre a mesma. O nascimento da Blitzkrieg. Para compreender o legado de Heinz Guderian, é necessário primeiro compreender o mundo que ele criou, um mundo que se movia à velocidade do aço e do fogo. Em Panzerleiter, detalha as experiências e teorias que deram origem à mais formidável doutrina de guerra da Alemanha, a Blitzkrieg. Embora o termo se tenha popularizado mais tarde, o conceito era o seu. A guerra era definida pelo impulso, pelo choque e pela integração perfeita de tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo. Foi uma doutrina que rompeu com as convenções da Primeira Guerra Mundial e remodelou a Segunda. Na década de 1920 e no início da década de 1930, Guderian e um pequeno grupo de oficiais alemães desenvolveram secretamente táticas blindadas, desafiando o Tratado de Versalhes. O que ele imaginou foram operações radicais, rápidas e coordenadas, em que os carros de combate liderassem os ataques em vez de seguirem a infantaria. As ações falam mais alto do que as palavras. Escreveu: a deusa da vitória concederá os seus louros apenas àqueles que agirem com ousadia. Esta filosofia de iniciativa e mobilidade tornou-se a base da sua abordagem de comando. Guderian insistiu ainda que todos os tanques fossem equipados com um rádio bidirecional, uma inovação aparentemente simples que revolucionou a coordenação no campo de batalha. Formações blindadas inteiras podiam agora mover-se e atacar como um único organismo. As suas descrições das primeiras manobras na Polônia e em França pareciam projetos de engenharia, precisos, analíticos e em grande parte isentos de exageros. No entanto, por detrás da clareza tática, esconde-se o orgulho. Sabia que tinha construído algo assustadoramente eficiente. As vitórias relâmpago da Alemanha em 1939 e 1940 validaram as suas teorias e consolidaram a sua reputação. Ainda assim, Panzerleiter carrega consigo a contenção da retrospectiva. A excitação com a inovação é temperada pelos custos humanos e logísticos que esta impôs. A velocidade que definia a Blitzkrieg exigia uma coordenação implacável. Quando ocorriam avarias mecânicas, falta de combustível ou fadiga, seguia-se o desastre. Os avanços rápidos e profundos de Guderian e os seus ataques blindados, concentrados, revelavam tanto o seu gênio como o preço cobrado aos homens e às máquinas. Os historiadores observam que, por detrás da superfície analítica de Guderian, existe um certo desconforto. As suas criações tinham superado a estratégia por si só, ampliando a capacidade destrutiva da guerra. A mesma lógica que tornou os seus Panzers imparáveis em França, aprisioná-los-ia mais tarde na vastidão da Rússia. No entanto, nunca renunciou à guerra mecanizada, enquadrando os fracassos como resultado da interferência de Hitler e do alto comando.
Panzerleiter encarna tanto o gênio como os pontos cegos, uma obra-prima técnica que não chega a reconhecer as forças ideológicas por detrás da derrota. Nestas páginas, os leitores testemunham o nascimento da Blitzkrieg e a contradição do seu criador, um estratega cujo intelecto remodelou a guerra e cuja consciência lidou silenciosamente com o custo. Na serena precisão das suas palavras, surgem as primeiras sombras de reflexão. O homem que antes via apenas velocidade e vitória, começava, nestes últimos escritos, a confrontar o verdadeiro significado de ambas. Mas, se os seus escritos sobre a Blitzkrieg foram chocantes, foram as suas revelações sobre Hitler que realmente deixariam o mundo sem palavras. Conflito com Hitler e o alto comando. Entre as revelações mais marcantes em Panzerleiter estão os relatos de Guderian sobre a sua relação tensa com Adolf Hitler e o alto comando alemão. O general, outrora elogiado como um visionário militar, cedo se viu em conflito com a liderança que o tinha empoderado. O que começou como respeito mútuo transformou-se em confronto. Uma batalha travada não com tanques, mas com vontade, orgulho e a direção de uma guerra inteira. Guderian documenta estes conflitos num tom comedido, mas crítico, disseca em vez de exagerar, revelando frustração através de uma linguagem precisa. Repetidamente, critica decisões que, na sua opinião, desafiavam a razão e sabotavam o sucesso. Particularmente durante a Operação Barbarossa, em 1941, descreveu falhas logísticas, invernos rigorosos e homens e máquinas exaustos. Mas atribuiu a culpa não à estratégia, mas à interferência vinda de cima. Recorda com franqueza o desprezo de Hitler pelos conselhos profissionais, referindo que as ordens eram emitidas com base na intuição e não na análise. Escusado será dizer, escreveu, que me perguntaram frequentemente por que razão concordei em aceitar aquela difícil posição. Era necessário salvar milhões de soldados e civis alemães. Estas palavras revelam tanto o seu sentido de dever, como os limites da sua rebeldia. Um soldado que serve um país em crise enquanto navega sob um comando irracional. No final de 1941, as tensões atingiram o auge. Guderian defendeu um ataque concentrado a Moscovo, mas Hitler desviou forças para outros locais. A disputa intensificou-se e, em dezembro de 1941, Guderian foi demitido. O arquiteto do moderno braço Panzer foi afastado no momento crítico da guerra. O líder dos Panzers trata isto não com amargura, mas com uma reflexão calculada, enquadrando a demissão como política e pessoal. Quando regressou ao comando em 1943 como inspetor-geral das tropas blindadas, a relação manteve-se tensa. O controle de Hitler era absoluto, as suas decisões cada vez mais erráticas, e Guderian já não podia influenciar a estratégia. Embora continuasse a enfatizar a mobilidade e a força concentrada, os recursos eram escassos. O combustível, os tanques e os homens estavam a esgotar-se. A Alemanha continuou a lutar, mas, internamente, já estava fragmentada. Os historiadores observam que a representação de Guderian serve dois propósitos. A Umsetter Naval é uma crítica profissional à interferência política nas operações militares. Por baixo disso, procura afastá-lo do colapso moral e estratégico do regime. Ao enfatizar a oposição a Hitler, apresenta-se como uma voz da razão num sistema consumido pela ideologia. Se esta é uma reflexão honesta ou uma reconstrução cuidadosa, é discutível, mas o efeito é claro. Os leitores testemunham as fraturas internas do Terceiro Reich como uma tensão vivida entre os generais e o seu líder. Nestes capítulos, o arquiteto confiante da Blitzkrieg torna-se um observador cansado da sua ruína. O livro Panzerleiter não dramatiza o confronto, mas o peso da reflexão de Guderian diz muito. As suas memórias revelam um comandante a confrontar os limites do controlo, dividido entre o dever e a dissidência, o paradoxo que definiu os seus últimos anos. Mas, após a sua publicação, algumas pessoas começaram a questionar se o livro Panzerleiter retratava Guderian de uma forma melhor do que merecia. Escapou à condenação como criminoso de guerra por falta de provas e, para muitos, o Panzerleiter era apenas mais uma forma de se distanciarem dos horrores infligidos por Hitler. O peso da obediência. Se o Panzerleiter registra triunfos com blindados, é igualmente uma crônica de contenção moral, e alguns diriam de evasão. Por detrás dos mapas e das descrições de batalha, Heinz Guderian deparou-se com uma questão mais pessoal. Como justificar a obediência num regime que tinha ultrapassado todos os limites éticos? As suas memórias, escritas pouco antes da sua morte, parecem uma tentativa de definir a fronteira entre o dever de um soldado e a consciência de um ser humano. Em Panzerleiter, Guderian apresenta-se como um profissional impecável, focado na movimentação, logística e eficiência de comando. No entanto, os seus silêncios são tão reveladores como as suas palavras.
Escreveu sobre as dificuldades enfrentadas pelos seus soldados no frio abominável. As noites sem dormir, preocupado com os homens sem abrigo e a frustração com a falta de mantimentos. Mas quase nada sobre o sofrimento dos civis ou as atrocidades perto do seu comando. Os historiadores notaram esta ausência como um dos aspectos mais significativos das suas memórias. Não foi o que escreveu que surpreendeu os leitores, mas sim o que optou por não escrever. A formulação de Guderian foi propositada. Salientou consistentemente que era um soldado, não um político. Na sua opinião, a responsabilidade pelos crimes morais ou ideológicos recaía sobre os dirigentes políticos, e não sobre o exército profissional. A única condição que impus, escreveu, era que fosse empregue um número suficiente de divisões blindadas e motorizadas. Declarações como esta reforçam a sua imagem de foco militar. O campo de batalha é um sistema fechado, separado do caos político envolvente. Os leitores do pós-guerra, porém, não conseguiam aceitar esta separação. Publicado após Nuremberg, a insistência do líder Panzer no distanciamento profissional era frequentemente interpretada como negação, uma tentativa de preservar o mito da Wehrmacht limpa. Outros, porém, sentiam um desconforto mais profundo. Um homem que não conseguia conciliar plenamente a utilidade do seu gênio. As suas reflexões sobre a obediência soavam muitas vezes como argumentos para si próprio, ecoando a tensão de alguém que acreditava na hierarquia, mas reconhecia, tarde demais, o custo de a seguir sem questionar. Em capítulos posteriores, as críticas de Guderian a Hitler intensificam-se, mas sempre em termos técnicos. Não acusou Hitler de fracasso moral, apenas de incompetência tática. As ordens impulsivas e as perdas desnecessárias foram enquadradas como lições de liderança, e não de desafio. Este foco no profissionalismo isolou-o durante a guerra, mas, em retrospectiva, tornou-se também uma jaula, confinando a sua verdade ao que um soldado poderia admitir com segurança. O que emerge de Líder Panzer não é confissão, mas antes um subtil cansaço moral. Ao abordar o dever sem abordar as consequências, Guderian força os leitores a um espaço entre a compreensão e o julgamento. É esta tensão que se tornou o aspecto mais assombroso do seu legado e o ponto em que os historiadores encontraram fissuras na narrativa. Fissuras na blindagem, o que os historiadores encontraram. Quando Panzer-Leiter foi publicado em 1950 e depois em inglês em 1952, foi recebido como revelação e defesa. Para os profissionais militares, ofereceu uma visão privilegiada da máquina de guerra alemã. Para os historiadores, isto desencadeou um debate sobre a verdade. O relato de Guderian era detalhado, articulado e inegavelmente valioso. No entanto, à medida que os estudiosos o comparavam a diários de guerra, relatórios e memórias de outros generais, começaram a surgir fissuras. A exatidão dos factos foi o primeiro ponto de discórdia. Os investigadores notaram discrepâncias nos horários, detalhes de reuniões e atribuição de decisões, especialmente na frente de batalha. Os historiadores, incluindo os citados pelo Instituto Dupuy, observaram que o líder Panzer, por vezes, simplificava operações complexas, eliminando vozes conflituosas para apresentar uma narrativa mais clara e favorável. Para Guderian, a clareza pode ter significado credibilidade. Para os historiadores, sugeria omissão. A responsabilidade também era debatida. Guderian descreve-se como um estratega racional, limitado por uma liderança irracional. Decisões que correram mal nunca foram suas. Descreveu-se como o inovador silenciado pela política. Esta estrutura levou alguns a ver Panzer-Leiter menos como um livro de memórias do que como um resumo de defesa cuidadosamente elaborado. No entanto, surgem momentos de inquietação. Descrições de tropas exaustas e frentes cambaleantes revelam um tom de derrota que a precisão técnica não consegue disfarçar. O que Guderian omite é tão revelador como o que inclui. Não há uma discussão significativa sobre os crimes da Wehrmacht, nenhuma referência à dimensão moral da guerra e uma menção mínima ao sofrimento civil. Em vez disso, o foco continua a ser os tanques, as ordens, a logística e as personalidades. Isto tornou o livro de memórias respeitado e controverso, uma fonte técnica rica, mas que reforçou o mito do pós-guerra de um exército alemão limpo. Apesar destas omissões, o líder Panzer nunca foi desconsiderado. O seu valor reside na perspectiva e no que revela sobre a forma como Guderian queria que a história o visse. As incoerências não o tornam sem sentido, mas sim humano. A sua memória seletiva ilustra a luta para confrontar a responsabilidade pessoal no meio da catástrofe. Como muitos contemporâneos, escreveu no meio de uma névoa moral. Com o tempo, Panzer-Leiter tornou-se leitura essencial nas academias militares de todo o mundo. Os seus insights táticos eram inegáveis, mas a sua clareza, estrutura e fiabilidade também o tornavam suspeito.
As críticas de historiadores formaram um consenso. Panzer-Leader foi inestimável para a compreensão da mente de Guderian, um registro pouco fiável dos factos. Nada mais do que a tentativa final de um homem de moldar o seu legado antes que a história o fizesse. As reflexões finais de Guderian antes da morte. Quando Heinz Guderian concluiu Panzer-Leader, estava a aproximar-se do fim de uma vida longa e turbulenta, embora ainda não o soubesse. 4 anos depois, partiria, deixando não só um legado militar, mas um livro que continua a inquietar historiadores e soldados. Guderian pretendia que as suas memórias fossem uma palavra final, um resumo controlado de uma carreira que abrangeu 2 guerras mundiais e remodelou o combate. No entanto, por detrás da escrita confiante, há um claro cansaço. Nos capítulos finais, a análise rápida da tática e da logística dá lugar à fadiga pessoal e à introspeção silenciosa. Com frequência não consigo dormir à noite, admitiu, e o meu cérebro gira sem parar, enquanto tento pensar no que mais posso fazer para ajudar os meus pobres soldados que estão lá fora, sem abrigo, neste frio abominável. Não é a voz de um estratega a defender uma teoria, mas de um comandante assombrado pela persistência de homens que seguem ordens muito depois de a guerra ter sido perdida. Para uma figura frequentemente descrita como insensível, estes momentos revelam uma vulnerabilidade raramente vista noutras obras. Guderian demonstra também um reconhecimento contido do colapso do sistema. Relata os últimos meses desesperados, a desintegração das linhas de abastecimento, o fracasso das estruturas de comando e a crescente sensação de que a habilidade tática já não compensava o caos político. Não posso ficar mais calado, confessou. Tudo está a desmoronar. A guerra está perdida, mas ninguém me ouve. O seu tom muda de uma direção confiante para uma documentação resignada, como se entendesse que nenhuma manobra poderia salvar o que já tinha sido destruído internamente. Os historiadores observam que estas reflexões são o mais próximo que Guderian chegou de admitir limites. Embora nunca questione diretamente a ideologia que serviu, a sua crítica implícita à liderança e à estrutura é inconfundível. Para os historiadores, a questão agora é se Guderian não via nada de errado na ideologia de Hitler, ou se via problemas, mas mesmo assim obedeceu cegamente. Ambos os resultados deixam uma sensação desconfortável. O que mais se destaca é a ausência de triunfo. O seu otimismo inicial, a sua fé na tecnologia, na velocidade e no planeamento dissolvem-se em resistência. A sua famosa frase, "Klotzen nicht kleckern", traduzida aproximadamente como "chutau, não o esguiche", antes um apelo à ação decisiva, soa agora quase irônica. O arquiteto do movimento imparável viu-se a documentar a estagnação e o colapso. Quando morreu, em 1954, Panzer-Leader já tinha começado a circular internacionalmente. A obra oferecia tanto insights como omissões, um manual de guerra mecanizada e um retrato de um comandante a confrontar as consequências da sua própria criação. As suas palavras finais não transmitem amargura nem remorso, mas sim exaustão. A voz disciplinada de um homem que tenta, uma última vez, trazer ordem ao caos. Sem sucesso, não posso mais ficar em silêncio. Confessara antes de morrer, como se precisasse de se livrar deste fardo. A guerra está perdida, mas ninguém me ouvirá. Em última análise, o mundo permanece atordoado, não por novas revelações de operações secretas, mas pela tensão persistente que Panzer-Leader apresenta. Um relato em primeira mão de uma conquista militar extraordinária, entrelaçada com a desconfortável consciência dos seus custos humanos e éticos, que não chegam a um pedido de desculpas ou a uma admissão direta. As reflexões de Guderian recordam aos leitores que até as mentes mais brilhantes podem ser aprisionadas pelos sistemas que ajudam a construir. E ao partilhar as suas frustrações pessoais, dúvidas e momentos de empatia pelos seus soldados, Guderian complica as categorias simplistas de herói ou vilão. Era um ou ambos. Só os leitores podem decidir. Em que acredita? Acha que as memórias finais de Guderian revelam um homem a confrontar genuinamente as consequências morais das suas ações ou apenas a moldar o seu legado para o julgamento da história? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.